Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo de hoje, pedindo a proteção, a inspiração de nosso Pai Oxalá, de nosso Pai Oxóssi, que nos oriente, né, nesses momentos, construindo aí de grão em grão e formando as nossas convicções, né? A gente está aqui, né? Tanto os livros, os ensinamentos, não são para determinar nada que a gente vai fazer, mas ajudam a gente a formar o nosso sentimento religioso, né, a nossa conexão dentro da nossa religião. E é bacana que essa parte do livro que a gente vai trabalhar hoje, lembrando que a gente está trabalhando o livro, o Código de Umbanda, né? A gente já passou no grupo, se alguém não tem, depois pede lá, o pessoal passa, tá? E esse livro é uma parte muito bacana, porque ele fala muito da parte, essa primeira parte que a gente está trabalhando, da parte doutrinária da Umbanda enquanto religião. E isso é uma coisa, até eu estava comentando, né, quando a gente começou, que é uma coisa que a gente não vê, a gente quase não discute enquanto grupo religioso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma série, né? Vocês querem, todo mundo quer, né? Informação muito prática ali, mas a gente precisa pensar a Umbanda enquanto religião, né? Ele começa aqui falando do médium de Umbanda, e o médium de Umbanda é o próprio, é o pilar dentro da religião. Por que isso? A primeira coisa que a gente sente diferença, a maioria, a Umbanda é uma religião muito nova, e a maioria de nós veio para a Umbanda de alguma outra religião, né? E é a primeira diferença que a gente sente, porque assim, eu já fui católica, quando fui criada católica quando era criança, depois eu fui 25 anos, quase fui espírita, né, kardecista, e depois eu fui para a Umbanda. E a diferença maior, de imediato, que eu senti é o seguinte: se eu não for na missa, o padre não vai nem saber. Se eu estiver lá ou não estiver lá, faz, assim, no geral, visualmente, não faz muita diferença, né? No kardecismo, por mais que tenha ali trabalho mediúnico, tal, que são grupos reservados e separados, não é uma coisa assim que fala, nossa, faz a diferença, tal. Nas reuniões, né, nas sessões, nas explanações que são públicas, também são palestras, né? A gente não faz. Agora, dentro da Umbanda, todo mundo faz diferença. Toda pessoa faz a diferença. Todo mundo, mesmo os mais novos, vocês já percebem, estão assumindo funções. Nem que a sua função seja, eu vou fechar e abrir a corrente. Se você faltar, faz falta no trabalho. Isso é ruim? Não, isso é bom. Você se sente importante, integrando, e não é para sentir importante de orgulho, mas eu me sinto integrando algo, eu estou fazendo algo. Então, a minha função é limpar a tenda. Então, se você falta, aquilo vai fazer falta. Todo médium dentro da corrente é essencial, entende? Eu incorporo, faço atendimento. Se você falta, o volume de atendimentos pesa para os outros médiums. Então, todo mundo faz falta. Eu sou Cambone. Deus me livre, falta Cambone. A casa, literalmente, a casa cai, porque pega para capar, corre para tudo quanto é lado, né? Então, todo mundo, isso é um ponto-chave dentro da Umbanda, é o médium. Por que eu falo médium? Mas eu não sou médium. Meu amigo, todo mundo é médium, tá? Todo mundo é médium. Com uma maior sensibilidade, uma menor sensibilidade, de formas diferentes, com intuições diferentes, né? Com aspectos diferentes, a gente vai trabalhar isso adiante, tá? As formas de mediunidade. Mas todos nós somos médiuns, né? Então, isso já é inerente à natureza nossa humana, tá? Então, quando eu falo dentro do médium da Umbanda, é uma coisa extremamente importante, é literalmente um pilar dentro da religião. A nossa doutrina, a nossa religião, ela é formada junto, em forma de corrente mesmo. E essa corrente se quebra, ou tem um elo fraco, etc, etc.
ela é feita para, então vamos ajudar, vamos socorrer, vamos tratar, porque a corrente, ela é para ser feita unida. Dentro dos trabalhos, isso é muito importante. Antes de que eu esqueça, toda semana eu esqueço de falar. Uma outra coisa muito bacana, até para vocês sentirem isso, tá? Como é importante a tua vibração dentro do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, e o vô já pediu isso, quando ele está benzendo a água, todo mundo na corrente impõe as mãos, gente. Eu costumo fazer isso, geralmente estou de olho fechado, acabo no olho, mas eventualmente eu vejo que ninguém faz. Por quê? Doem a sua energia para aquela água, tá? A tua vibração, impondo as mãos ou com os braços abertos, você está mentalizando e vai mentalizando a tua energia boa de cura, de tratamento para aquela água. Isso não é só o vô que faz. Todos os médios da corrente também fazem, entende? Então, o momento de abençoar a água é de fluidificar a água. Essa água vai receber os fluidos daquela egrégora que nós todos formamos, né? Então, eu falo assim, vou colocar a mão aqui, eu não tenho poder nenhum. Ô, meu amigo, todo mundo tem, e vocês têm também, contribuam. Então, é uma questão, até no kardecismo é feita a água fluidificada, todo mundo impõe as mãos. E as giras antigamente, só para vocês terem uma ideia, o vô Benedito, ele tem um formato de gira de desenvolvimento um pouco diferente, pelo menos das que eu conhecia, das que eu já tinha visto. Mas nos outros terreiros que eu frequentei, durante a gira de desenvolvimento, o médium era feita uma corrente com os guias, tá? E com os médios, quando não tinha, né, incorporação, com os médios ao redor, formando uma corrente, e todo mundo com as mãos, né, para baixo, assim não vai dar para ver, mas todo mundo com as mãos ali, vibrando para aquele médium que está sendo desenvolvido. E o médium fica girando, tá? Então, aí você não precisa relar no médium, você não precisa tocar no médium, você está vibrando por ele, sustentando energeticamente o desenvolvimento mediúnico dele, tá? Então, isso são formas. O vô faz de uma forma diferente, não tem problema nenhum, é ele que conduz o trabalho, ele sabe como fazer, né? Mas estou dizendo para vocês que o poder da vibração de cada um dentro do trabalho vai desde o abençoar a água até a mandar energia para aqueles irmãos que estão sendo atendidos, tá? Então, é muito importante, durante o atendimento, as pessoas vibrarem, tá? Todos nós, vibrar para aquelas pessoas que estão sendo atendidas. Vocês estão doando a sua energia ali dentro do trabalho, né? E já é uma coisa que ajuda na conscientização da importância de cada um, né? E na seriedade, na concentração e tudo mais, tá? Então, a bênção da água, vocês podem fluidificar a água dentro da sua casa, tá? É muito comum, né? Você pode acender uma vela, fazer as coisas, mas você pode fazer uma água fluidificada, manda a sua energia, isso é treino, isso é disciplina, isso é desenvolvimento também, entende? São coisas que a gente se habitua a fazer, né? Pede naquela água e a tua energia, gente, é muito poderosa. Vocês conhecem aquele estudo? Tem um vídeo que é um documentário, é muito famoso, é mundialmente famoso, sobre a água, que se chama Quem Somos Nós? E é um estudo científico, ele analisa as células de água, as moléculas de água, que elas modificam quando a pessoa faz uma oração perto da água. Isso é a fluidificação. E isso é o que a gente já sente, é o que a gente já sabe, mas isso é demonstrado no microscópio, é uma coisa física, observável. Isso é muito importante. Não duvidem disso, porque isso tem comprovação até mesmo científica, tá? Então, voltando para a parte do médium, tem algumas coisas até, acho que deixa eu ver quem está um pessoal um pouquinho mais experiente, talvez os médios que já estão há mais tempo, parar também para pensar. Todo mundo inicia na Umbanda, e o médium que inicia na Umbanda, ele está vivendo um momento único da sua vida. Então, o livro fala disso de uma forma muito
ressalta uma coisa que às vezes passa muito batido. Todo mundo, quando entra na Umbanda, você está numa reviravolta, normalmente, tá? Uma reviravolta de sentimentos, de sensações que você está vivendo, experimentando quanto à mediunidade. Então, o médium iniciante, ele está num período de transição, ele precisa de todo suporte emocional, energético e de acolhimento, né? Mesmo quando ele faz as coisas que os outros médios, né, os médios mais tarimbados, mais experientes, que esses médios falam assim, esse daí, ó, tá iniciando agora, é cabeça fraca. Mas que cabeça fraca é essa? Tá? Vamos parar para pensar. Esse médium, ele está vindo e ele está se acostumando a trabalhar aquela mediunidade de uma forma totalmente diferente. Mesmo que ele já estivesse, até quando você passa de uma casa para outra, você tem toda uma adaptação mediúnica para trabalhar, né? Então, esse médium que fala, cabeça fraca, não consegue concentrar, não consegue firmar a cabeça. Quando eu falar firmar a cabeça, a gente precisa se concentrar, tá? Esses médiuns, eles precisam desse acolhimento. Todos nós já estivemos, ou estamos nessa fase, né? Muitos vêm com problemas, com transtornos já devido à mediunidade, ou sintomas físicos, emocionais, né? Então, isso, até você conseguir assentar isso dentro da corrente, vai tempo. E é preciso tolerância e paciência com as pessoas que estão entrando. Por isso, o vô sempre fala, eu fico, nossa, de novo, essa mesma conversa, o vô Benedito fala, para de olhar para o outro, para de olhar para o outro. Mas, na verdade, gente, ouso discordar do vô. É bom olhar para o outro, mas com olhos de amor, compreensão, tá? Fulano está desequilibrando a corrente. Por que ele não está aqui? É para ser equilibrado. Entende? Então, em vez de olhar para o outro com crítica, né? Olhar para o outro e falar, poxa, fulano está meio estranho, está acontecendo umas coisas estranhas, né? Então, essa pessoa precisa ser ajudada. Essa pessoa precisa de carinho ali dentro, né? Eu não vou dizer, todos nós somos humanos, temos as nossas simpatias e antipatias, óbvio, isso é natural, afinidades maiores ou menores, a gente precisa, pelo menos ali, eu falo assim, você não consegue ser bom o tempo todo, pelo menos ali você se esforça um pouco mais, né? Ali, de tratar o irmão de corrente de uma forma, a gente dá risada, mas é uma coisa que eu não gosto é de hipocrisia, né? Não adianta falar, a Aurela. Então, a gente, pelo menos naquele momento, se esforça um pouco mais para olhar e falar, nossa, fulano lá tá dando um show, tá virando a vez, o que é aquilo? Em vez de crítica ou de repulsa, a gente pode ter um olhar de ajuda. Faz o que está ao teu alcance. Às vezes você não consegue também, né? Mas você faz o que está ao teu alcance. Então, isso é um acolhimento já com o médium. Então, a gente vê, principalmente em médium iniciante, que tem muitos desequilíbrios, até físico. Já vi, assim, médium que quando começa a incorporar, cai, quebra tudo, sai rodopiando, batendo todo mundo, vira um furdúncio, gente. E isso é o quê? É uma adaptação energética. A pessoa não faz isso, normalmente a pessoa não faz isso por mal, não faz isso para aparecer, né? Tem, lógico, aqueles de má fé, mas mesmo aqueles que estão de má fé, eles estão tendo ali uma oportunidade de serem observados e acolhidos da mesma forma. Você não vai concordar com a má fé, com o desrespeito, mas todos nós temos obrigação de auxiliar. Tá? E o vô precisa disso. Isso quando ele fala que os filhos se combinam e os filhos que não querem se combinar, os filhos se combinam, eles não precisam estar ali todos em 100% em harmonia, mas eles têm que se esforçar para ser uma corrente, né? Então, esse médium, quando a gente fala, tem muita gente que se afasta, muitos médios que se afastam do terreiro porque não se sentem acolhidos, não se sentem envolvidos, não se sentem... Você está numa religião, gente, você precisa se sentir bem. Né? Agora, você vai num lugar que você não conversa com ninguém, não gosta de ninguém, tá todo mundo te olhando torto, você sai. É natural. E às vezes a pessoa precisa daquilo. Olha, é muito triste para mim ver, desde que eu tô na casa, médios muito, assim, muito desequilibrados,
que precisavam muito do trabalho mediúnico, gente que precisava mesmo, e eu tinha o maior carinho por eles, mas saíram por esses motivos, entende? Então, assim, a gente faz o que pode, dá o acolhimento que pode. É diferente, lógico, que eventualmente, a gente tem gente folgada, tem gente maldosa, esses aí, o que você faz? A gente faz o que pode, entende ali? A pessoa não se adequa, não quer mudar a atitude, não quer mudar o pensamento, no estresse, naturalmente ele sai. Não se afinizam com o trabalho e são afastados, encaminhados para outro lugar. Só que para isso precisa ter paciência, entende? Ai, o vô não está vendo, não vai fazer nada, olha o que está acontecendo. Não, a velocidade deles é diferente da nossa, tá? E acredite, para eu falar isso, gente, eu não tenho paciência nenhuma, minha paciência é muito pequena, mas a vida vai ensinando, sabe assim, ó, né? Então, aprendam a ter esse tipo de paciência com a espiritualidade, que as coisas não se resolvem na hora, né? Mas se resolve de um jeito ou de outro. Esses filhos de fé, vocês imaginem, até ele traz um dado aqui no livro, que é muito legal. Ele fala assim, ó, se tem um filho de fé que é enviado para um zelador de terreiro, isso quer dizer que ele foi enviado pela espiritualidade, para ser amparado e acolhido ali, né? Então, ao invés da gente tratar o terreiro como um socorro só imediato, uma porta que você vai lá, igual um pronto-socorro, vai atendido, sarou, vai embora, né? Tem toda uma luz e toda uma egrégora que pode ser oferecida a essas pessoas para que elas consigam tornar aquilo na vida delas uma religião, algo duradouro, né? Ele bate muito nisso de fortalecimento da Umbanda enquanto religião e não só como pronto-socorro. Né? Até ele fala do significado da Umbanda, né? Tem muitas versões sobre a origem da palavra, mas na linguagem banto, que é a predominante aqui da nossa Umbanda, né? Ela significa sacerdócio. Então, que tipo de sacerdócio? O umbandista, ele é um sacerdote, né? Que sacerdote? Que cuida do seu templo, que cuida do seu templo. Não é lá no templo, é aqui no templo, né? Então, quando que um umbandista é um bandista? O tempo inteiro, mesmo que não vá no terreiro, entende? Lógico que a gente faz questão, para o nosso bem, né? E aí eu falo que é primeiro lugar, para o nosso bem, nós vamos no terreiro para ser curados, equilibrados a todo momento. E muitas pessoas vão lá pelo mesmo objetivo, tá? Eles falam da mudança, né, de pensamento, que as pessoas iam para curar e depois iam embora. Ele falou, olha, a escravidão já acabou, nós não temos mais necessidade de esconder nossos orixás com os santos católicos, nós acolhemos os santos porque queremos, gostamos e sabemos o que são os santos católicos dentro da espiritualidade. Ele falou, então já é hora da gente mudar esse pensamento, né? Tratar a religião como religião, né? Uma outra coisa que ele fala dos médiuns iniciantes é que muitas vezes a gente, né? Eu falei disso porque acontece na nossa casa, e acredite, gente, não é só na nossa casa, em todas as casas provavelmente tem o mesmo problema, né? Ele fala que o pai de santo, ele tem obrigação, na verdade, de quando um filho chega, né? E alguém está incomodado com alguma coisa, causa ali um desconforto, ele tem que esclarecer esse médium e os outros, que aquele recém-chegado, ele é um santuário aprisionado dentro de um íntimo ali de energia que está tentando explodir por intermédio da mediunidade. Então, você tem um íntimo ali cheio de coisas conflitantes, diferentes, que está tentando aflorar por intermédio da mediunidade. E aí, muitos médiuns extrapolam, né? Quando eu falo extrapola, gente, é assim, a gente não tem receita de bolo para a forma como os guias se manifestam. Tá? E quem disser que tem, está mentindo, não tem. Cada guia se manifesta de uma forma. Mas a gente percebe, isso é óbvio, a gente percebe os excessos e os desequilíbrios nas manifestações mediúnicas, principalmente quando inicia.
Então, assim, é o caboclo que grita demais, é o preto velho que tem trejeito demais, que treme, que tá lá aparecendo e fala tudo lascado. Então, assim, são os excessos, você fala, e quando você bate o olho, você fala, esse negócio tá estranho. Isso é o excesso do médium, provavelmente. Não ali que não tem uma manifestação legítima, porque tem, né? Mas o médium está excedendo, por quê? Porque ele está se adaptando. Pensem que esse médium está vindo de um conflito mediúnico grande, sempre. Não importa qual é a sua história, gente, tem conflito. Só para vocês terem uma ideia, eu pedi licença aqui para citar o nome da Célia, que é uma grande amiga nossa, era médium na tenda, né? Até há um tempo atrás, saiu por causa de trabalho, não teve briga, não teve confusão, não teve nada. Já era médium, desenvolvida, né? Já trabalhava nos grupos mediúnicos do kardecismo, mas quando ela foi para a Umbanda, nossa senhora, ela falou assim, eu não entendo o que está acontecendo, era aquela confusão, doidona, assim, ela é bem divertida. Ela falou, ai meu Deus do céu, até ela se adaptar, demorou meses para ela se adaptar com esse novo formato de manifestação mediúnica, que é totalmente diferente da mesa mediúnica do kardecismo, ou da mesa branca. Então, ela que já era uma médium desenvolvida, experiente, passou, assim, por todos os, vamos dizer assim, os perrengues do médium iniciante, porque teve que se adaptar. Ela recebia a avó, recebe, né, que é dela ainda, a avó Catarina, né, é muito, muito bacana, e ela era muito, assim, muito ativa, mas ela demorou. Então, imagine quem nunca trabalhou com mediunidade, você fica doidinho, tá? Então, isso não é para ser reprimido, isso é para ser observado e educado, né? Então, o chefe, os guias-chefes vão educando, os próprios guias do médium vão educando nesse sentido. Então, você vai vendo cada vez mais, não precisa chacoalhar tanto, entendeu? Então, aquele chacoalha, tal, assim, para incorporar, para desincorporar, lógico, varia de pessoa para pessoa, mas não é uma regra. Então, se não chacoalhou, não incorporou. Se não rodou que nem louco, cai tudo, então não tá indo embora o guia, né? Não é bem assim, né? Então, vão se dando a chance de perceber em si mesmo primeiro, né? Não precisa nem perceber no outro, porque no outro não é da tua conta, né? Perceba em si mesmo e não se paute pelo outro. O outro faz assim, então tem que ser assim. Essa é aquela velha história lá, aquela do preto velho que mancava, e aí todos os médios recebiam preto velho mancado, né? Então, se eu não me engano, até teve pelas conversas aí que eu vi no grupo, teve uma gira aí que eu não fui, que os caboclos vieram, né? E o caboclo parece que deu uma mensagem exatamente nesse sentido, né? Para não padronizar, né, essas manifestações, tá? O livro também traz um ponto aqui importantíssimo de estabelecer um dia na semana ou no mês, conforme o caso, para ter doutrinação e falar da Umbanda como religião, inclusive para aqueles que não fazem parte da corrente. E eu fiquei muito feliz, porque assim, é uma coisa que eu não conversei, não combinei com o Gisuel, mas no sábado ele falou exatamente isso, falou, ó, mesmo quem está ali na assistência, se quiser participar do estudo, pode participar. Então, o que é isso, gente? É uma abertura tão grande, é tão bacana, eu fico feliz, estou falando aqui para vocês, porque é uma coisa que não tem nos outros terreiros. E eu já fiz isso. Eu fui num terreiro, eu era bem novinha, sei lá, minha primeira experiência, porque eu tinha uns 18, 19 anos, e eu fui, e eu perguntei por quê, eu falei, ó, eu quero aprender dessa religião, quero saber, quero, né, como que eu faço? Você tem que vir aqui aprendendo. Eu falei, mas como que mas eu quero, não tem alguma coisa que eu possa ler, algum lugar que eu possa procurar? Não tem. Eu vou te falando aos poucos. Então, assim, você percebe o negócio, sabe, meio de fazer refém? Aí tem o lado mal, né? Assim, você só aprende aqui no meu pé, entendeu? Você não pode aprender em outro lugar, você tem que vir aqui, ficar meu refém para você poder aprender. E a Umbanda não é isso. A Umbanda é justamente, tem essa face maior social. A Umbanda nasceu para o social, ela nasceu, hoje já é dia 9, pertinho aí estamos do dia 15 de novembro, que é o dia oficial de fundação da Umbanda, dia 15 de novembro de 1908.
tá? E a Umbanda, justamente na data, né, que foi um dia antes, o dia 14, o caboclo das 7 encruzilhadas veio e falou assim, ó, vai ter uma religião que não vai excluir ninguém, vai ser para os simples e para os humildes. Então, a humildade, né, da Umbanda e essa acessibilidade, né, é uma das marcas registradas. Eu não pergunto qual é a sua religião, eu não pergunto qual é a sua posição social, você vai ser atendido, você vai ser acolhido. Ah, mas eu sou evangélico, não tem problema, você vai ser tratado, acolhido, e se quiser frequentar aqui, lá na igreja evangélica, você pode. Não tem nenhuma restrição, tá? Então, essa faceta socorrista da Umbanda é uma coisa que foi se intensificando, na verdade, né? Com o passar do tempo. Falando nisso, até um dos pontos do livro que ele ressalta é justamente que a Umbanda nasceu humilde, tá? Entre os humildes e falado para todos os brasileiros por intermédio da humildade. A Umbanda não constrói templos gigantescos ou luxuosos, tá? E aí, quando a gente vê umas manifestações mediúnicas, principalmente, gente, eu vou falar do que eu vejo aí, porque eu tenho esse negócio no telefone, eu fico vendo esse TikTok, e como eu me interesso pelo assunto, eles só mandam coisa de Umbanda para mim. Gente, o que é aquilo? Cada roupa, cada coisa. Aquilo não é Gente, sinto muito. Fala para mim, vocês viram umas pombagiras que parece umas rainhas vitorianas, assim? Com aquela saia, com armação, com aquelas maquiagens, aqueles cílios, penteado. Mas isso não é Umbanda. A Umbanda é humildade. Entende? Então, não pode. Bom, se tem um dirigente que tem condição de fazer um lugar assim, amplo, arejado, bonito, né? Mas não precisa ser nada luxuoso. Não deve ser luxuoso, tá? Então, você vai para a tenda para ser humilde. Pelo menos que eu falo, se você não é, finja, pelo menos lá, disfarça o seu orgulho, né? Então, roupas extravagantes, coisas muito espalhafatosas, a Umbanda não é isso. A Umbanda tem características de humildade. Você entra dentro de um templo de Umbanda, que está todos os preto velho com roupa bordada e coisas, e adereços maravilhosos, aquele monte de coisa. Qual que é a tua impressão de humildade? É zero, né? Você não tem nada de humildade. Você vê aquelas roupas extravagantes. Guia não pede roupa extravagante, tá? Não pede. Isso você pode ter certeza. A gente não fala, não tem receita de bolo, mas os excessos a gente consegue reconhecer com facilidade. O guia não pede nada disso, ele não precisa desse tipo de roupa. Tá? E nem de todos os adereços do planeta. Um ou outro adereço, alguma coisa material que ele precise para imantar para o trabalho, ele pode pedir, mas não vai ser uma rimpa de coisa, você não precisa gastar o seu salário na tenda, tá? Então, a gente vê muito isso, né? Ele fala um outro ponto também, que a Umbanda é a única religião que uniu em si outras 3 religiões, a europeia, a indígena e a africana. E isso, todas as 3, que têm características totalmente diferentes, elas vivem pacificamente e em harmonia dentro da Umbanda. Aos olhos de Deus não existe racismo, né? Então não tem racismo, não tem diferenciação. É muito bacana a gente lembrar, sempre que eu falo, né, quando fala dos europeus, então quer dizer que a gente tem uma herança católica ou uma herança cristã muito forte. E isso a Umbanda não exclui. A Umbanda não repulsa o catolicismo. A gente usa muita coisa do catolicismo. E aí até tem um debate muito grande, né, mas isso não é Umbanda pura, é Umbanda não pura. Oi, gente, eu acho que, né, é perder tempo entrar nesse debate, né? Jesus não era cristão. Jesus teve uma criação, né? Como judeu, sabia as escrituras, etc, etc. Buda não era budista. Zélio não era um bandista. Entendem? Kardec não era kardecista. Né? Chico não era kardecista. Né? Ele foi criado católico. Então, as pessoas
trazem as suas heranças de religião. Isso não tem nada de ruim, não é mal. Ah, mas vocês usam os orixás lá africanos, mas vocês são africanos ou vocês são brasileiros? Nós incorporamos os orixás e certas formas, figuras, palavras dos orixás africanos, assim como incorporamos também o panteão indígena, né, do xamanismo, e também do católico. A Umbanda consegue unir isso e outros mais, tá? Um outro ponto também, agora já no 5º capítulo, ainda está naquele material primeiro que eu passei lá para vocês, tá, gente? Ele fala da necessidade de literatura, tá? E isso aí já é um ponto que ele começa fazendo essa pergunta, ele fala, olha, se todas as religiões têm escola de evangelização e doutrinação de crianças, tem isso na Umbanda? Aí você fala, não. Né? É um ponto importantíssimo para a gente observar. Nós já estamos com um projeto já para começar a evangelização de crianças. Isso, gente, é fundamental. E ele vai descrevendo no livro que nós precisamos, primeiro, de literatura. Por quê? Ah, mas ler é importante? Aí, vamos lá, de novo para o TikTok, né? Tá lá um monte de pai de santo se orgulhando de dizer que nunca leu um livro, que não precisa, que a Umbanda não tem livro, não se aprende em livro, se aprende com os guias, blá, 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 blá. Beleza, não estou discordando e desmerecendo quem foi criado. Ela é semi-analfabeta, ela só sabe assinar o nome, tá? Ela não leu, nunca vai ler um livro de Umbanda. E ela não recomenda ler. Você fala para ela que você vai ler, né? Falar que você vai ler, ela vai falar, não é assim que aprende Umbanda. Umbanda se aprende no pé do preto velho. E meteu a boca em mim, inclusive. Mas não é o meu perfil. Eu falei, Mandrinha, eu não vejo dessa forma. Né? Então, mas por que eu estou falando nisso? Porque o dia que ela morrer, e ela já tem quase 80 anos, o terreiro dela vai fechar. E aqui em Arapongas, a gente tinha, sei lá, 10, 15 terreiros fortes, grandes, e hoje só tem o dela. Por quê? Porque o pessoal morre, muda de religião, adoece, e o trabalho, mesmo que maravilhoso, morre com a pessoa. E isso mata uma religião. Entendem a diferença? Então, o trabalho pode ser maravilhoso, pode ser puro, e não estou desmerecendo, porque Vocês devem conhecer, já ouviram falar de muitas casas que não tinha leitura, não tinha nada disso, e o trabalho era maravilhoso, os guias vinham, ensinavam tudo, falavam tudo, não precisava de livro nenhum. Perfeito. Aí o médium morre e o trabalho acaba. E acaba. Por quê? Não tem futuras gerações. O livro fica. Entende a importância do livro para a religião? A pessoa morre. As suas palavras atingem um grupo de pessoas, mesmo que enorme, tá? Mas isso passa. Agora, o livro fica. Pode ser consultado, pode ser pesquisado. É por isso que outras religiões se apoiam muito, tá? Em literatura da religião. É por isso a nossa necessidade de ler, tá? Se é bom, se é ruim, tem livro, gente, que é muito bom, mas tem umas abobrinhas lá perdidas no meio. Ler é isso, você tem que ler, fazer o seu senso crítico, faz o seu filtro pessoal, né? Porque o autor também, mesmo que intuído, mesmo que psicografado, o guia tem as suas limitações, o médium tem as suas limitações, mas isso já é um grande passo, né? Para criação dessa consciência. Então, quando eu pego uma literatura que me dá suporte para continuar esse trabalho daqui 10, 20, 30, 50 anos, eu consigo ver a religião no futuro, entendeu? A gente não tem Bíblia, a gente não tem código, né? A gente precisa, mas a gente precisa se apoiar. O kardecista também não tem Bíblia. Eles seguem a Bíblia, olham a Bíblia, leem o Evangelho, mas eles não têm um código kardecista, entende? E mesmo assim, eles se usam de literatura que é gigantesca para manter e sustentar a doutrina. E é fundamental para o kardecismo, tá? E isso vai acabar daqui a pouquinho, tá, gente? Falta menos de 1 minuto. E isso é muito importante. Quando eu pego literatura de qualidade, que pode dar sustento.
Então, quando a gente vê isso, com essa literatura, e junto com a catequização, a gente consegue ter perspectiva de futuro. E isso, gente, é muito, muito sério, muito sério. Um terreiro sem criança é um terreiro morto, tá? Pensem nisso. Um terreiro onde não tem criança, não tem adolescente, é um terreiro que vai morrer, porque aquele povo vai envelhecer, vai morrer e não tem novas gerações. A mediunidade não é hereditária. Os guias, normalmente, tá? Raras exceções, não se herda. Os meus filhos não herdam os meus guias. Então, as coisas morrem. Agora, se eu tenho uma evangelização de crianças e adolescentes forte, eu tenho base para um futuro. E por que isso é importante? Porque, primeiro, a gente está aqui porque a gente ama a Umbanda. A gente quer ver isso para frente. Eu não quero pregar, eu não quero converter ninguém, mas eu quero que tenha quem buscar. Entende? Para mim foi fundamental um dia na minha vida precisar, tá? E ter que bater nos 4 cantos e não tinha quem me ajudasse. Então foi na Umbanda o único lugar que conseguiu me ajudar. E quantos iguais a mim não existem por aí? Eu quero que no futuro, se alguém tiver um problema, que ninguém consegue dar jeito, que ele tenha onde se socorrer. Entende? Isso é perpetuidade de um trabalho, gente, que a gente considera sagrado, santo, maravilhoso. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está fazendo parte disso. Eu quero que meus filhos façam parte disso. Se eles quiserem outra religião, claro, eles vão. Né? Não tem cabresto. Pode não gostar, não se dar bem, é cada um. Não quero impor, quando eu falo eu, né, assim, um bandista, em geral, não precisa impor para o outro que a sua religião é melhor. Mas se alguém quiser e se vê nessa religião, você tenha futuro, você tem amparo, tá? Ter aonde correr. E olha, acredite, eu fui tudo quanto é lugar. Tudo. Benzimento evangélico, e não dava jeito, e não dava jeito. E eu sei o desespero que dá, porque quem está passando mal, quem está ruim, assim, por desequilíbrio mediúnico, né, encostos, o nome que você quiser dar, seja qual o problema, você fica desesperado. Um dia, cada dia que passa, as coisas ficam pior. Então, faz muita diferença. Então, a gente quer uma perpetuidade desses trabalhos. Né? Ter as crianças envolvidas, então a gente vê lá, eu acho muito bonitinho ver as crianças que não são crianças, né, que já são adolescentes, né, que ficam lá do ladinho, que a PTV chamou ele dos canarinhos, agora tem uns canarinhos novos, né? Tem todos os canarinhos ali do lado, bonitinho. Mas onde já se viu que adolescente ou criança convivendo nesse espaço? Não, gente, é para isso. Você não vai botar uma criança ou adolescente para girar ali no meio da roda. Você tem os limites que o próprio chefe da casa vai dando, para não ter excesso. Tem que ser bebida alcoólica, cigarro, mesmo que incorporado. Até para a incorporação, é uma coisa já, adolescência é um período já muito confuso emocionalmente, para você lidar com o outro dentro da sua cabeça. Então, assim, as coisas têm que ter o seu passo, mas nada impede que eles fiquem ali dentro, que eles participem, que eles vejam, que eles aprendam. Isso é continuidade, né? Então, tem criança que leva a criança. Para ficar lá na assistência, então você tem que ver. Então, se dá para levar, não dá para levar, lógico, você não vai colocar uma criança dentro, mas criança pequena dentro da gira, tá? Não pela crendice, tá? Não é crendice de que, não pode ter criança dentro da gira porque pega as coisas ruins. Mais ou menos, tá, gente? Realmente tem que ter um cuidado, porque ali estão sendo atendidos espíritos sofredores, etc, etc. Tem todo um samba energético ali que a criança precisa de uma certa proteção. Então, não é um ambiente ali para isso, para frequentar. Mas não impede que vá visitar, que vá receber um benzimento, que vá conversar com o preto velho, que vá conversar com o Exu, porque isso é uma coisa muito bacana. E eu sempre vejo, eu ouvi o Alexandre Comino falar isso um dia e me fez refletir. Ele falou, gira de esquerda, que criança não pode ir, é gira de esquerda que ninguém pode ir. E realmente faz sentido.
Então, a criança pode participar de uma gira de esquerda, pode conversar com a Exu, pode conversar com a pomba-gira. Se a criança não pode estar lá, é porque lá está acontecendo uma coisa muito errada e nem você devia estar lá. Né? É para ser um ambiente de atendimento sadio. Né? Então, e conversar com as crianças. Então, a Maria já sabe, eu converso, Maria, né? Tem os Exus, tem as pombagiras, ela ama, porque quando vê as rosas, as coisas, ela fica toda, acha tudo bonito, e eu trato com naturalidade, e ela vê com naturalidade. Quem que é Exu para ela? Ah, mamãe tem um guardião que é uma caveira, e ele protege a minha mãe. Ela acha a coisa mais legal do mundo. Né? Ele fala, filha, ele tem esse jeito, né? Esse nome de caveira, assim, para proteger a mamãe, assustar qualquer um malvado que queira chegar perto da mamãe. Ela fala, ai, eu gosto dele, mamãe, ele, ó, bacana. E ela não tem medo, ela trata com naturalidade. Ela cresceu ouvindo isso da forma mais natural. Então, quando a gente faz isso com as crianças, a gente vai ter uma geração de crianças que vão sim, não vão se ofender, não vão se melindrar, porque isso para eles vai ser natural. Por isso a importância da evangelização. Então não precisa entrar em questões complicadas e detalhadas com as crianças, mas elas precisam entender a essência, né? A essência da nossa religião para poder dar continuidade a isso, tá? Ele fala no livro também um outro ponto que é importante a gente chamar atenção, que é a mídia em relação à Umbanda. Ele fala assim, por que a Umbanda, sendo uma religião tão grande, e quando eu falo religião grande, gente, são dados que até tinha previsão para sair, né, do IBGE esse ano, não teve, é muito grande, vocês vão se assustar em ver o número de pessoas que se declaram umbandistas, cresceu assim gigantescamente. E mesmo aquele que não é umbandista, tem aquele que vai ou foi pelo menos uma vez já ser atendido no terreiro de Umbanda. E é muito grande o número dessas pessoas. E mesmo assim, a gente observa que a gente não tem um tico de espaço na mídia. Hoje, com as mídias sociais, com as redes sociais, as pessoas vão ganhando espaço e aí a gente vê por esse lado aí o crescimento. Mas as mídias, gente, são utilizadas hoje por religiosos para domínio em massa. É por isso que eles querem tanto o domínio da mídia. E é por isso que eles precisam tanto demonizar a religião dos outros para poder fortalecer a sua. Tem um livro do Tranca-Ruas, até o pessoal disponibilizou em semana retrasada, que ele fala muito sobre a questão dos convertidos e a necessidade desses religiosos em combater a religião do outro para poder fortalecer a sua. Leiam essa parte, porque Tranca-Ruas é implacável nas palavras quando ele se refere a isso. Ele fala, eu é que não quero esses convertidos, que convertido é cabeça fraca, que precisa ser dominado, eu não quero nem papo com esse povo, tá? Mas é justamente isso, demoniza para falar, não, olha, lá é o capeta, tua vida vai dar errado, é tudo ruim, etc, etc, mas aqui você tem a salvação, né? Então, a Umbanda não é para isso, não deve ser assim, não foi criada para essa finalidade de converter e nem colocar sobre o seu domínio ninguém. Mesmo assim, gente, mesmo tendo toda essa essência, a gente tem esse conhecimento, ainda existem os desvirtuados, né? Tem os terreiros que fazem exatamente isso. É o terreiro que te faz refém. Ó, você tem um negócio que só eu posso tirar. Você ficar aqui, você vai estar protegido. Você sair, você vai ver só. Ameaça os filhos que saem da casa, querem fazer demanda quando os filhos que saem da casa. Então, você sempre tem as ovelhas negras aí perdidas, tá? Mas o Rubens Saraceni, ele trabalha muito com essa questão da mídia, do nosso comodismo, porque a Umbanda só foi tão demonizada porque os pais de santo não se levantaram. Tem que se impor. Ele fala que as pessoas precisam se impor. Você não precisa converter ninguém, mas se alguém vier falar da tua religião, coisa errada, você tem que se impor. Você fala, não é assim. E tem que ser respeitado. Então, esses showzinhos que muitos... Eu falo pastor porque a maioria é pastor, mas tem sempre os padres malucos também, né? Mas
que esses pastores evangélicos fazem um showzinho expulsando Exu e Pombagira, eles estão se apropriando da cultura dos outros, da nossa, tá? Então, isso a gente não pode deixar, inclusive com medidas jurídicas para coibir esse tipo de coisa. Ninguém faz, né? Tem pouquíssimas pessoas que se insurgem contra isso. E as federações, mesmo tendo já hoje uma força, elas não têm engajamento suficiente. E até ele continua nessa mesma sequência, ele fala, essas reuniões das federações de Umbanda, de Candomblé, que deveriam servir para fortalecer, acabam sendo, na verdade, uma autopromoção e exposição de ego, ou seja, tem um monte de pavão querendo, porque eu sou melhor, porque eu sou isso, e acaba um não ouvindo o outro. O José participa de um grupo, eu já sei faz tempo, tá, gente? Eu não tenho paciência para participar dessa federação, porque, assim, é muita conversa piada, muita abobrinha, e as pessoas não se ouvem. Um não ouve o outro. Um chefe é para ouvir o outro chefe, o ambiente de federação é para ser, é para promover o fortalecimento da nossa religião, não é para dizer que o teu terreiro é melhor que o meu. E, na verdade, na maioria das vezes isso acontece. O último congresso de Umbanda que aconteceu foi na década de 70. 70, tá? Por quê? Tiveram 3 grandes congressos, tá? Um no final da década de 50, outro na década de 60 e outro na década de 70. E gente muito grande, que promoveu mesmo, que chamou todos os pais de santos para participarem. E depois disso virou assim, tem, olha, dezenas de federações umbandistas, tanto que não tem uma federação nacional única, são muitas. Então tem todo um... Por quê? Porque ninguém quer dividir, ninguém quer dividir a chefia, não, eu só posso, a minha federação é boa, e ninguém quer dobrar o joelho para ninguém, porque é um bando de gente vaidosa e egoísta. A gente precisa mudar isso, ouvir o outro, respeitar o outro. E quando eu falo o outro umbandista, né? Não criticar o terreiro do outro, deixa o outro se pedir ajuda, né? É muito difícil a gente ver essa união entre tendas, entre terreiros, até para visitar, eventualmente, tá? Mas é uma vaidade. Aí vai vir aqui, que vai ver, que vai fazer, que está falando, que vai falar. Aí a gente chega, né? Nós somos a geração que precisa mudar isso, né? A gente já saiu, a gente está vendo aí o que aconteceu. Então, com essa nova retomada da Umbanda, nós somos os próximos que vão tentar mudar esse discurso. Como é que a gente muda isso? Gente, todo mundo tem boca, vocês falam, né? Vocês atuam, vocês não precisam ficar pregando aí de porta em porta. Mas quando alguém perguntar para vocês, é lá que mexe com essas coisas, vocês têm que saber o que falar. É por isso que vocês estão estudando, entende? Para a gente mudar a cara e a forma como as pessoas compreendem e até como respeitam a Umbanda, tá? Ele fala depois da televisão, dessas cenas, né, da demonização de Exu, e ele fala da importância que a literatura teria para combater esse tipo de situação. Tem muita gente querendo, a gente fala que tem muita gente besta, mas tem muita gente que quer saber, que quer ver, que quer se informar. Quer ver pela quantidade de perguntas que tem, olha, vídeos, né, a quantidade de gente curiosa para saber. Então não é assim. Então, né, as pombagiras não são prostitutas, né? Então o Exu não é o diabo, né? Então, todas essas informações nós vamos replicando, né? A gente replica, não adianta falar para a gente só. Quando questionados, né, a gente tem que falar para os outros, né? Seja de que forma for, cada um da sua forma, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só vou perdendo aqui, os pais de santo estão morrendo. Acho que é isso, gente, desse capítulo. Esse daqui nós terminamos aquele
aquele primeiro material que eu passei, que é do 1º ao 5º capítulo, tá? Eu vou mandar daí para vocês agora, do 6º em diante. É curtinho já essa outra parte, tá? Do 6º ao 11º, que a gente consegue finalizar esse primeiro livro, que é um livro de doutrina mesmo. Aí, no segundo livro, vai iniciar a parte mágica, mas a gente não vai voltar em todo aquele conteúdo de mágica. Ele vai falar da repercussão e da importância da magia dentro da Umbanda, da magia dos rituais, né? Ele vai ter um outro aspecto, vai falar de outras coisas, que o que a gente viu nos livros anteriores foram detalhes muito específicos de cada tipo de magia, tá? E aí, gente, conforme for, vocês vão questionando, a gente vai voltando. Por quê? Porque tem muita gente que não participou, né, das aulas de magia, que a gente não viu, e a gente pode reprisar, retomar, até porque é muita coisa, né? Não dá para... A gente pode ir retomando aos poucos esse conteúdo, para frisar, e principalmente para o pessoal que está entrando, tá? Eu gostaria de deixar... Hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo, que eu não vou iniciar essa outra parte, não. Gostaria de deixar... uma coisa também. Dia 2, é que eu venho pensando, eu vou falar, depois eu falo na terça. Dia 2 é dia de finados, né? E algumas casas, até o Jesuel falou, comemoram o Baluaê, outras comemoram em agosto o Baluaê, né? Como São Lázaro, tá? Então, algumas casas em agosto, outras em novembro. Mas a gente fica daí sem dia para o Omulu. Eu, intimamente, sentia que ela tinha ido no cruzeiro, no cemitério, para saudar também neste dia, porque a minha homenagem de Obalô eu já tinha feito aqui em casa, né? Então, assim, já tinha acendido vela, feita firmeza certinho. Então, o dia 2, para mim, foi o dia de Omulu, que é o orixá esquecido. Não é que é esquecido, porque a figura dele é muito confundida com o Baluaê. Então, nós temos o Baluaê, o senhor das palhas. É aquela figura africana, né? Que essa é africana mesmo, que é aquele coberto de palha, né? Então, o Baluaê é o orixá ancião. Ele é regido, né? Ele é regente, na verdade, ele rege a linha dos pretos velhos, e ele traz toda a sabedoria. Então, ele é como se fosse o pai dos vovôs. É muito velho, e muito sábio, e muito amoroso. A entidade, a única coisa que é ruim, gente, é que fisicamente foi... Olha, eu demorei uns 2 dias para parar de sentir dor, porque dói. Parece que ele tem um peso, assim, da ancestralidade, que dói fisicamente. As duas entidades que são mais doloridas fisicamente, que é a Nanã e o Baluaê. Mas ele é o velho, querido, amoroso. E foi muito bonito, assim, eu ia sentindo o que as pessoas estavam sentindo. Muitos estavam ali com amor pela vibração de Obaluaê, que é aquela vibração de cura, de amor, é pai mesmo. E muitos estavam com muito amor, mas o que mais me chamou a atenção foi que alguns estavam ali para ser amados. Algumas pessoas estavam ali, precisavam sentir o amor de um pai. Isso foi muito bonito, sabe? Foi muito tocante. Tinha uns que não estavam nem aí também, tá? Sinto muito que a gente estava com a cabeça lá na lua, falando, nossa senhora, o que eu estou fazendo? Será que deita assim? Será que deita, sabe? Gente, não importa. A hora que você está deitando ali para receber um banho de pipoca, né? Você está aqui, ó, tem um herezinho aqui. A hora que você está ali recebendo um banho de pipoca, uma vez, seja de qual, né, entidade for, você está ali, não vai importar o jeito que você deita, o jeito que você anda, o jeito que você levanta, isso aí você esquece. Só pensa, põe o teu pensamento na entidade. E sim, porque o Baluaê é o amor puro de pai. Eu falo que os outros orixás masculinos são guerreiros, são fortes, te dão coragem, força, Oxóssi, né? Ogum, Xangô, tá. E o Baluaê é amor puro. Então, é o único, tirando, né, Oxalá, é o único pai que é amoroso, que é aquela coisa de amor mesmo, né? Então, esse amor que a gente se concentra ali para receber. E o Baluaê, né, junto ali com o Nanamburuquê, na linha da evolução, né? Ajudam a gente a evoluir. A sua sabedoria é a sabedoria de quem evolui, né? De quem já assentou.
tá? Então, é muito bonito, é muito emocionante. Eu tenho uma afinidade, um amor muito grande. Só que o Mulu fica esquecido. Quem que é o Mulu? O Mulu, a imagem dele é a capa, o alfange, sabe aquela figura da morte dos desenhos, aquela capa negra, a caveira coberta com o alfange? Essa é a figura de Omulu. O Omulu é uma energia totalmente diferente, né? Então, Omulu, como morte, o dia de finados é dia da morte, né? É o dia da morte e Omulu é a representação da morte, do fim. Parou, paralisação, o orixá paralisador. A força dele é de paralisar, tá? Tanto quando você não aguenta mais, você fala, para, chega. Você pede a atuação de Omulu para parar, né? Para terminar, para romper. Então, o Omulu é a morte, não só a morte física, mas o fim das coisas. E ele é extremamente poderoso e pouco cultuado, porque ele é muito mais temido, porque é confundido com, né? Ninguém gosta de cultuar a morte. Só os mexicanos, que é a coisa mais linda do mundo, que tem aquela festa linda, que acho que no mundo não tem, que tem o dia da Santa Muerte lá, que tem todo mundo vestido, vai no cemitério, come, dança, bebe, junto com os mortos, né? Que eles têm a visão da boa morte, né? A parte boa da morte. Mas esse é o Mulu. Então, assim, eu falo isso porque se quiserem, né, acender a vela, conectar, acende uma vela e um copo de água, gente. O Baloaê, o Mulu também não tem uma vela, um copo d'água, você faz ali a sua firmeza, pede, né, faz a sua intenção. Agora para encerrar mesmo, uma coisa para mim vai ficando cada vez mais evidente é que o orixá não te dá nada. O orixá não te dá nada. Eu tive certeza disso quando na festa de Oxum, assim. Eu falei, como é que eu vou pedir amor? Eu falei, primeiro que eu tenho amor na minha vida em abundância. Como é que eu vou pedir mais? O que você faz? Você vibra junto. Você quer amor? Você vibra amor. Quer sabedoria? Vibra a sabedoria que você entra em sintonia com o orixá e ele te sustenta. Entende? O orixá não vai te dar sabedoria. O Baloaê me dá sabedoria. Não dá, gente. Você que procura a sabedoria, vibra na linha, vibra junto com ele, que você sente a atuação dele. Entende? Não é que ele te dá. Você que tem que chegar na vibração. Você pede amparo, me socorre, me ajuda. Estou aqui sofrendo, engatinhando. E você procura vibrar. Vibre amor para ser amparado por Oxum. Vibre criatividade e geração para ser amparado e estar junto com Iemanjá. Vibre justiça e você será amparado e estará em sintonia com Xangô. Não foi Xangô que te deu a justiça. Entende? Então, essa mania da gente querer, né? Senão, qual que é a diferença disso e de rezar lá igual os evangélicos fazem, que falam, eu determino que Jesus atue e me dê tal coisa. Não tem diferença. Então, é um esforço que nós fazemos para vibrar junto com aquele orixá, para chegar naquela vibração e em sintonia a gente desenvolve geração, sabedoria, evolução, justiça, conhecimento, entende? Em sintonia a gente desenvolve, tá? Mas se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa para falar, vão ler nos livrinhos aí, que depois... Ninguém comenta nada comigo, vocês são muito ruins. Você já passou o livro lá do Tranca-Rua, já passou o livro do Guardião das Três Cruzes, ninguém fala que gostou, que não gostou, que leu, que não leu. Eu tô achando que esse povo não tá lendo nada. Vou pegar vocês. Tem que ler, porque eu quero saber, ninguém tem dúvida. Esse do Tranca-Rua, se vocês tivessem lido, vocês já tinham dúvida, porque é muita dúvida, gente, tá? Leiam lá que eu quero trocar ideia. O importante do estudo é isso, trocar ideia para a gente, né, trecho do livro ali, ó, tal coisa, o que quis dizer, tal, tá bom? E eu espero daí, se tiver alguma coisa, vocês podem perguntar, a gente passa, tá? O que puder, o que quiser para ajudar, tá bom? E uma boa noite a todos, fiquem tranquilos, em paz. Quem for jantar, janta, quem for viajar, viaja, quem for tomar banho, toma banho, né? Vamos seguir a nossa vida
e até sábado, se Deus quiser, que possamos estar todos juntos. E um pouquinho, de gota em gota, a gente vai melhorando, né? Então, um abração para todos, fiquem com Gratidão, Deus. senhor.